Que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu amor reine sobre cada um de nós. Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, que é Jesus Cristo, em hebraico. Eu gostaria, irmãos, nesse momento de passar um assunto aqui a respeito de uma expressão que está nas Sagradas Escrituras, muito enfatizada no Novo Testamento e até no Velho Testamento, e inclusive nos livros dos profetas, na Taná, hebraico, chamado Taná, não é? Vários livros, aonde que diz, filho meu, dai-me o teu coração. Né? Há muitos lugares que nós podemos encontrar esta expressão, filho meu, dai-me o teu coração. Dentro de um conceito mais profundo do hebraico, seria melhor para nós entendermos esta explicação. Podemos dizer que dar o coração a Deus significa uma entrega profunda, irmãos. Algo de entrega do íntimo, do profundo do coração. Profunda e completa sobre as nossas vontades, as nossas emoções, as nossas razões, né? Isso, irmão, dá para nós compreendermos e reconhecendo que o Senhor, que a vontade do Senhor tem que ser o centro da nossa vida, certo, irmãos? E o centro da nossa existência. Bom, quando eu falo vida, também quero dizer existência, certo? Não repare aí, porque isso aqui está frio mesmo, tá, irmãos? Então, irmãos, isso também é enfatizado muito no Novo Testamento, quando nós observamos o Senhor Jesus, Yeshua, falando sobre os conceitos da nossa fé, como nós devemos, a entrega que nós devemos dar ao Eterno, ao Senhor, né? Como nós devemos respeitar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isso tudo passa por esse filtro, né? Que é o nosso ser, que é o nosso coração. Nós temos que ser assim para podermos entrar no céu, no reino eterno de Deus, vamos dizer assim, né? Caso contrário, irmãos, se não houver amor nos nossos corações, que é o princípio, que é o alicerce, que é o próprio Jesus Cristo, Yeshua, que é a própria caridade, não teríamos condições nenhuma de herdar a vida eterna. Sem Jesus Cristo, não tem a vida eterna, irmãos. No Novo Testamento, irmãos, nós podemos também dizer que para o povo de Israel, irmãos, o coração, vamos falar sobre o hebraico um pouquinho. O coração, irmãos, ele é o centro de todas as intenções. Ele tem como povo hebreu, ou povo da teologia hebraica, o coração é o centro de todas as intenções, até mesmo na teologia cristã. Intenções, pensamentos, emoções e, mais importante, das escolhas espirituais. Então, não quer dizer apenas um músculo que bomba o sangue, isso é simbólico, quer dizer que nós estamos entregando a Deus toda a nossa existência, toda a nossa personalidade, para que seja transformada de acordo à vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por isso que fala das escolhas espirituais. Em hebraico seria leve, coração, né? Seria leve o nome coração. Coração como centro de decisões. É bonito, não é? No contexto hebraico, o coração não é apenas um órgão físico, irmãos. E nós, como cristãos,
também pensamos assim. Para nós, o coração, ele não é apenas um órgão físico, não é apenas um músculo que bombeia o sangue nas nossas artérias, mas sim, irmãos, é um lugar onde a pessoa decide, escolhe e age. Isso está escrito em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Nós vamos ler esse versículo que eu vou ler aqui agora. Ó. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Entende, irmãos? Isso quer dizer mais do que um símbolo, quer dizer algo de grande profundidade, de grande pureza que tem que haver diante de Deus, é nós darmos o nosso coração para que ele seja limpo, para que não venha proceder coisas más. Certo, irmãos? Alguém fala, mas isso nasce na mente. Sim, a mente funciona porque o coração bombeia o sangue, irmãos. Os irmãos observam que tudo no nosso corpo, tudo no nosso organismo, se há uma falha no coração, alguma coisa vai falhar no nosso corpo. Então, que na nossa vida espiritual, nós tenhamos o cuidado de não deixar o nosso coração, o nosso ser interior, o nosso íntimo, a nossa espiritualidade ser corrompida pelo pecado, que já mesmo nós não querendo, somos pecadores. Por quê? Mas nós cremos em Jesus Cristo. Esta é a nossa grande riqueza. Nós cremos em Yeshua, porque através de Jesus Cristo é que nós recebemos de Deus a misericórdia. Não é porque nós somos bonzinhos ou porque isso ou aquilo. Não existe isso. É porque o Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós, irmãos, que nós recebemos essa dádiva tão grande. Então esse versículo que eu li aqui, irmão, que diz aqui, eu marquei esse versículo aqui, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Esse versículo indica o quê? Que o coração é o centro vital das ações, dos pensamentos, seja tudo o que fazemos, escolhemos, brota no coração, como eu já tinha dito. Né? Então tem que haver o quê, irmão? Uma aliança, a aliança e a consagração do coração. Isso, irmãos, é muito importante. Muita gente não vê esses vídeos aqui, não dá valor, talvez, mas isso é muito importante. Em Deuteronômio 6, versículo 5, diz assim, nos chama para amar, né? Ele nos chama, está escrito lá, nos chama para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, pode pegar lá e ler, de toda a alma e de toda a força, não é? Eu não vou citar aqui o texto em hebraico que eu tenho escrito aqui, mas não vou citar. Algumas coisas nós temos que pegar e escrever quando nós estamos dando uma explicação, porque muitas coisas podem fugir da nossa mente, ok, irmãos? A gente não é uma biblioteca ambulante. Eu sei falar isso sem ler, porém, a necessidade muitas das vezes de termos alguma coisa para não errarmos em alguma palavra e não sermos mal interpretados, porque antes de fazer, nós oramos, pedimos a Deus uma direção e também que haja uma compreensão. Nós não somos dono da razão, mas pedimos a Deus que possam, aqueles que ouvirem, assistirem, possam compreender que o coração representa o compromisso total e a entrega completa, irmãos, da vida a uma aliança com Deus. Essa aliança com Deus feita através de Jesus Cristo. Essa entrega inclui nossa obediência e um compromisso genuíno de segui-lo. Logicamente que isso não vai nos deixar, logicamente que isso não quer dizer que nós somos perfeitos, não somos. Mas graças a Deus, irmãos, que o Espírito de Deus nos visita e através de Yeshua, nós temos de Jesus, vamos dizer assim, né? O Cristo, nós podemos nos apresentar a Deus porque Ele se entregou para a propiciação dos nossos pecados.
E nós temos um advogado. Se todavia alguém pecar, está escrito lá em 1 João, do versículo 8 em diante. Se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é bom que cada um mantenha-se dentro da sua integridade. Mesmo mantendo-se, nós ainda pecamos. E muitas das vezes achamos que é uma falta. E às vezes não é, é um pecado. Mentira é pecado. E alguém pensa assim, uma mentirinha hoje, outra amanhã, isso tudo é falta. Não, tem que pedir perdão, você mentiu. Então tenhamos cuidado, irmão, essas coisas. Nós não somos perfeitos, não adianta. Eu não sou, nem você, nem ninguém. Em Ezequiel 36, versículo 26, 27, Deus promete transformar o coração do seu povo. E diz assim, está escrito ali, também vos darei um coração novo, e porei dentro de ti um espírito novo. Em algum lugar diz, um espírito reto, certo, irmãos? E tirarei a vossa carne, o vosso coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E tirarei, perdoe, irmãos, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e te darei um coração de carne. Quer dizer, o homem, espiritualmente, é claro que o nosso coração não é de pedra, mas o homem, espiritualmente falando, ele pode deixar o seu coração ser como uma pedra, quando ele nega, quando ele rejeita a presença de Deus, não aceita o conselho da palavra, não aceita o evangelho, não aceita Jesus Cristo como seu Salvador, como a sua vida espiritual, mas coloca o seu conceito em outras coisas, conceito da sua fé. Nós temos que ter cuidado para que isso não aconteça, não deixar nos levar por outras coisas a não ser pela palavra de Cristo Jesus, Yeshua. Ok, irmãos? Então, dar o coração, irmãos, é algo muito importante. Quando o Senhor Jesus Cristo, o derramamento do seu Espírito que molda o nosso coração, nós podemos ver aqui, irmãos, que verdadeiramente obedecer a Deus é muito importante. E quando entregamos o nosso coração, Ele molda o nosso interior para cumprir a sua vontade. Nós entregamos a Ele, Senhor, está aqui o meu coração. Eu não sei, Senhor. Está aqui a minha vida, está aqui o meu ser, está aqui o meu caráter, está aqui a minha moral, está tudo aqui na tua mão, Senhor. Eu não consigo, mas me ajuda, Senhor, me ajuda. Tem que pedir do íntimo da alma, do profundo. Em hebraico isso tem um nome, irmãos. Tá? Então nós temos que entender, reconhecer a redenção através do sacrifício de Jesus Cristo, irmãos. E reiterando o mandamento de amar a Deus com todo o coração, sempre assim, não desprezando os mandamentos. Mas nós agora estamos na graça, mas os mandamentos nós temos que respeitar, irmãos. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo, irmãos? No meu entendimento, porque respeitar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, reflete o quê? A submissão completa à vontade de Deus e também é completa por meio de Jesus Cristo, porque Ele também cumpriu todos os mandamentos. Logicamente que nós não conseguiríamos se salvar através da lei, mas hoje nós temos Jesus, o Cristo, que nos dá oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus e pedirmos a Ele as condições necessárias, porque nós estávamos separados de Deus por causa das iniquidades e do pecado, irmãos. Então, esse arrependimento, essa entrega sincera, irmãos, esse coração que tem que se entregar sinceramente, irmãos, na palavra em hebraico significa techuvá. O que é techuvá? Arrependimento ou retorno. Muito profundo. É um arrependimento profundo, é um retorno a uma origem espiritual. No contexto bíblico, é como se nós estivéssemos voltando daquilo. É um processo de nós nos afastar do pecado e retornar ao caminho de Deus, realinhando o nosso coração e a mente com Deus, irmãos. E é isso que nós precisamos fazer hoje e sempre, todos os dias da nossa vida. Não adianta você dizer, mas eu vou na igreja, mas eu isso, mas eu aquilo. Chega lá, você vê confusão, você vê briga, como eu fiz esses dias aí, você vê coisas que não podem. Não estamos aqui falando do nome de denominações, mas infelizmente está acontecendo isso de uma forma geral,
Então, o que nós temos que fazer? Nos alinharmos com a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é que não tem defeito. Você vai encontrar um defeito em você quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você examina a Escritura, você encontra defeitos em você, porque você vai ver que você está totalmente fora. Você é exclusivista, você acha que só você que tem direito, você acha que só a tua igreja que se salva. Isso tudo Deus condena, não adianta. Você tem que crer que só Jesus Cristo salva. Tem que haver um techuvá. Espiritualmente, irmão, você está pregando messianismo, judaísmo? Não, eu estou falando de uma palavra mais profunda para que você entenda. Techuvá vai além do remorso, vai além de um simples remorso ou um pedido de desculpas. É um alto profundo, é um ato de dentro para fora mesmo, com toda a profundidade. Uma tristeza pelo erro que se cometeu, a busca para tentar retornar ao caminho correto. É lógico que tem que haver um reconhecimento do nosso erro. Eu errei, eu pequei, eu quero perdão, eu preciso do perdão. Tem que haver um remorso, tem que ter uma confissão, não diante de homens, porque hoje os homens, irmãos, existem denominações aí que tem que confessar para o homem. Irmão, o homem hoje, ele além de ter a língua muito grande, perdoa a expressão aqui nesse texto, nesse assunto, ele não consegue, quando ele está também no mesmo erro. Como que você pode falar de um erro que talvez ele está maior do que você? Então, o correto é você dobrar o teu joelho e falar diretamente com Deus. Não só falar, mas ter um techuvá, ter um arrependimento completo. Uma decisão de não repetir o erro. Então essa ideia que eu estou passando para vocês, irmãos, ela é bíblica. Não é porque eu falei numa palavra hebraica que eu estou judaizando, não. Esse techuvá aparece muitas das vezes na Bíblia. Em Joel, capítulo 2, versículo 12, por exemplo, nós vamos encontrar isso. Deus chama o seu povo para o arrependimento. Está escrito o que lá? Em Joel, capítulo 2, versículo 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, até com jejuns. Claro que deve se saber fazer, certo, irmãos? Para que você não venha passar mal, principalmente diabéticos, né? Tem que tomar cuidado, mas é importante, não só o jejum de comida, mas às vezes o jejum espiritualmente, o jejum espiritual, você não querer saber de nada, esquecer um pouco tudo desse mundo e meditar só na palavra de Deus. Isso também faz parte da nossa vida espiritual, certo, irmãos? É uma relação com Deus, esse techuvá, esse arrependimento, essa conversão, essa transformação, essa busca para não voltar a errar. É um ato de humildade, de restauração, e isso Deus se agrada, irmãos. Por isso que veio o Senhor Jesus Cristo, para que desse para nós essa oportunidade. De nós mesmos, nós não teríamos, mas Yeshua, Jesus, ele veio para dar a nós essa oportunidade de retorno, de arrependimento, de transformação. E você não quer ser transformado? E você, irmão, não quer ser transformado? Ou quer ficar naquele sistema religioso que você não vê transformação? Você pensa que está transformado, mas aí já aparece o egoísmo, você acha que você é maior do que o outro. Vamos meditar nisso, irmão. Vamos nos reconciliar todo dia com Deus para podermos um dia em Cristo Jesus herdar a coroa da vida eterna. Medite nesse assunto. Que a honra e a glória a Deus pertencem para sempre e o eterno seja glorificado. Amém e amém.